Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Mais uma vez estamos aqui com você na comunidade Bom Pastor, que se abre para receber a você que está junto com a gente, desejoso de conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus. Seja bem-vindo e vamos nós para mais um encontro. Se você tá junto com a gente e acha que vale a pena essa partilha chegar em mais pessoas, compartilha, curte, comenta, dá um jeitinho aí de interagir com a gente, porque a sua interação faz toda a diferença. Então vamos nós. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Um pouco entupida, Padre Antônio. Eu tô vendo um pouco, né? Vamos lá, Peço coragem. desculpa aos irmãos, mas mesmo assim, com uma alegria grande de estar aqui, mesmo meio resfriada, mas vamos que vamos. Esse tempo no Rio, daquele frião, vem pro 38 graus, aí daqui a pouco volta de novo, aí a gente fica meio assim, né, Padre Antônio? Coisas do Rio de Janeiro. Na mesma semana faz 14 e faz 32, aí não tem como não ficar entupido. Pois é. Bom, entupido ou do jeito que tá, vamos lá. Laura, eu queria propor para a gente hoje compartilhar sobre uma coisa que não é porque a gente tem muito conhecimento de causa sobre ela, não. É justamente o contrário, é para ver se a gente aprende. Porque quando a gente partilha algumas coisas, a gente partilha... É verdade, ou porque a gente conhece bem o assunto, ou porque a gente quer aprender sobre ele. Então não é o caso, a gente não conhece bem o assunto, mas a gente pode aprender muito sobre ele hoje. Queria propor que a gente conversasse um pouquinho sobre um grande dom, uma grande virtude prezada na palavra de Deus, prezada na fé da igreja, a virtude da humildade. Ai, Padre Antônio, amei, ela vem me tocando, eu sei muito pouco, eu quero entender. Quando Jesus fala, né, eu acho que é o único momento na Bíblia que ele aprendei de mim, que sou manso e humilde, mas eu preciso partilhar com o Senhor que o último momento que me tocou de uma forma muito forte sobre humildade foi agora no dia de Nossa Senhora Rainha, que nem é festa assim, né? Festança. É festa, Nossa Senhora Rainha, poucas pessoas, né, sabiam. E eu vi no Instagram uma foto de Nossa Senhora, assim, a expressão da humildade, que tocou meu coração de tal forma, Padre Antônio, que coisa incrível, diferente, né? Deus tem os seus meios de mobilizar o coração da gente. Já tinha sido com a palavra, mas dessa vez foi com a imagem de Nossa Senhora. Eu senti o desejo, eu pedi a Deus, né? E eu pedi a Nossa Senhora, eu quero viver essa humildade. Porque eu senti ali, naquela foto, humildade como total dependência de Deus. Humildade... eu estou aqui, Senhor, entrega a Deus, confiança em Deus. Foi tudo isso que aquela imagem linda de Nossa Senhora, recolhida, mas entregue, me passou sobre humildade. A gente tem muitas maneiras da gente se aproximar dessa virtude, né? Antes de a gente chegar nesse ponto que você colocou, eu acredito que a gente poderia até dizer, sob um determinado ponto de vista, que humildade, anteriormente a isso, é o modo, é a maneira como o próprio Deus se inclina e se aproxima da gente. Tanto a respeito do Filho, quanto a respeito do Espírito Santo. O Novo Testamento usa expressões que descrevem, né, o modo como o Filho de Deus, Jesus Cristo, se aproxima de nós, o modo como o Espírito Santo vem habitar em nós, como uma descida para estar conosco. Então, eu acho que isso já é uma maneira da gente falar do que é humildade. Então, como o pai e a mãe descem para... Isso. Então, antes da gente chegar na humildade que é entrega a Deus, vamos voltar mais para trás ainda. É uma maneira como o próprio Deus se aproxima da gente. Então, que lindo. Na linguagem da Bíblia, do Novo Testamento,
há uma palavrinha em grego que é bastante conhecida pelo pessoal que gosta de estudar a Bíblia, que é kenosis, que é abaixamento. Mas é um abaixamento para levantar quem está perto. Alguém que estava no alto se abaixa para levantar alguém que estava embaixo. Então, é desse jeito que o Filho de Deus vem a nós, e é desse jeito que o Espírito Santo vem a nós. Então, com todas as ressalvas possíveis, a gente pode dizer que o nosso Deus se fez humilde para estar conosco, né? Há uma palavra que eu acho muito bonita, né? que descreve isso. É a condescendência de Deus, a capacidade que Deus tem de inclinar-se para se fazer compreender, para se fazer perceber. E isso exige uma boa dose, vamos dizer assim, de humildade, de disposição em ver em nós algo precioso e que Ele deseja erguer, que Ele deseja levantar. Então, antes até de falar da humildade de Nossa Senhora, dos santos, a gente poderia falar de uma humildade que o Senhor mesmo decidiu demonstrar para estar conosco, para nos erguer, para nos exaltar, né? Ele desceu, né? Pelo Verbo encarnado em Jesus, Deus desceu até nós. Pelo Espírito Santo que desce sobre a igreja, Ele veio até nós para nos tomar pelas mãos e nos fazer entrar num caminho de subida. Mas esse caminho de subida, para nós também é um caminho de descida. Aí tá ficando complicado. Não. Padre Antônio, lembrei de Gênesis 1:1, né? No princípio Deus criou os céus e a terra estava informe, vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava, desceu sobre as águas. Nossa, um novo entendimento. Foi exatamente isso que aconteceu naquele caos, né, Padre Antônio? Tudo que Deus faz, a sua criação, a criação de todas as coisas, a salvação dos homens e pelos homens a redenção da criação, tudo é um gesto de humildade, ou seja, ele nos cria, né, porque nos ama. Então, ele amando-nos, ele nos cria. Ou seja, amando seres que são finitos, que são limitados, né, criaturas, né? Amando-nos, ele nos salva, ou seja, vindo até nós, descendo até nós, estando no meio de nós, ele nos salva. Então, no fundo, a gente poderia dizer, com todas as ressalvas que se poderia ter, que Deus manifesta todo o tempo uma profunda humildade em estar conosco, né, em vir até nós. Ele desce, né, volta e meia, essa expressão aparece no Novo Testamento. Tanto falando do Filho quanto falando do Espírito Santo, ele desce. E esse descer, acho que não tem maneira de entendê-lo, senão entendê-lo dessa maneira. Isso é uma manifestação de humildade, ou seja, ele vê em nós, ele dá a nós um valor, uma importância que, nossa, de onde vem isso? Né? A não ser do amor com que ele nos olha, né? Por isso que tantos salmos, Padre Antônio, falam, e o Senhor inclinou sobre mim, e o Senhor se dobrou sobre mim. Até os profetas, né? O Espírito de Deus desceu sobre os ossos secos. Então, assim, no minuto me vieram assim ao coração esses tantos versículos em que falam isso, né? E o Senhor estendeu a sua mão para me levantar, como fala aquele salmo. O Senhor inclinou para mim, meu Deus, que coisa linda. E sem necessidade nenhuma da parte dele, né? Deus não vem a nós buscando em nós algo que ele precise. É sempre por um transbordamento de amor, né? Um amor humilde, é um amor que leva tanto em conta aquele que é amado, que se debruça, né? Que se inclina,
que permanece ao lado. Portanto, vamos dizer assim, Deus não tem nenhum interesse em nós que não seja o nosso próprio bem. Que, obviamente, redunda em maior glória para Ele, mas Ele não precisa de nós para ser glorificado. Ele não é mais ou menos Deus na medida em que nós o glorificamos ou não. É uma profunda humildade de amor. Essa é a postura de Deus em toda a história da salvação, de modo especial no mistério da encarnação do Filho e no mistério de Pentecostes. Deus vem a nós, vendo em nós um valor que está nos olhos dele, no olhar dele, né? Deus vem a nós nos considerando valorosos para ele. E isso tem muito a ver com humildade. Há uma passagem na carta de São Paulo aos Filipenses que eu acho muito bonita, porque é uma passagem que antecede um texto que os autores que estudam a Bíblia, os estudiosos da Sagrada Escritura, dizem que é um texto que já era usado antes do apóstolo Paulo na liturgia cristã. Então, existe um hino, existe uma música que os cristãos do tempo de Paulo já usavam para glorificar a Jesus na liturgia. E, pelo visto, Paulo gostava tanto desse hino, dessa música, que ele colocou na carta aos Filipenses. Embora sendo de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente do ser igual em natureza a Deus Pai, mas esvaziou-se e humilhou-se, né, e fez-se semelhante aos homens, né, em tudo, até a morte de cruz. E um pouco como chave para a gente entender esse hino, São Paulo diz algumas coisas antes. E esse hino está no capítulo 2 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 6. Mas no versículo 3, São Paulo diz assim: nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. E então, depois dessa frase, ele, entre aspas, copia o hino e coloca dentro da carta. Então é como se ele quisesse dizer, olha, esse foi o modo como Jesus veio até nós. Então a humildade o fez nos considerar, entre aspas, superiores a ele próprio. Imagina que loucura. E, por conta disso, agora ele descreve o mistério da encarnação da maneira como aparece nesse hino. Sendo de condição divina, ele não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas assumiu, aqui está escrito, a condição de escravo. Tem uma outra tradução que eu gosto mais, assumiu a forma de servo. Nossa. E humilhou-se. Aí já tem um monte de coisa bonita, porque quer dizer que enquanto Jesus, o Filho de Deus feito homem, caminhou sobre a terra, a forma dele, era a forma de um servo. Ou seja, ele veio para, como ele próprio diz, servir e não ser servido. Depois, como diz o texto, se ele veio assumir a condição, a forma de servo, isso significa que também a sua mente e o seu coração tinham essa forma, esse funcionamento. E que, como diz Paulo, ainda na carta aos Filipenses, um pouquinho antes, ele nos considerou superiores a ele próprio. Então, mesmo sendo Filho de Deus, eterno com o Pai, vindo ao mundo, assumindo a forma de servo, Jesus olhava para todos, considerando a todos como mais importantes do que ele próprio. Ele viveu como servo, servo de todos. E depois, Paulo, copiando esse hino, né, que está na carta aos Filipenses, ele diz que o Filho de Deus, Jesus, humilhou-se. Humilhar-se
a gente costuma ter uma visão negativa dessa palavra, né? Humilhou-se ainda Mas mais. humilhar-se significa assumir atitudes de humildade. Jesus não foi humilhado, ele humilhou-se, é diferente. Uhum. Humilhar-se significa assumir atitudes humildes, assumir atitudes de quem é menor do que os outros, de quem é pequeno para os outros. Então, é como se Paulo, nesse trechinho da carta aos Filipenses, capítulo 2, em que ele primeiro dá a chave de leitura e depois ele copia, vamos dizer assim, o hino que já era cantado no tempo dele, ele quisesse dizer para a gente, olhem, o sentimento de Cristo, o modo como Cristo viveu sobre a terra, foi sempre um sentimento de humildade, um modo ou uma forma de servo. Agora façam a mesma coisa, né? Porque sempre que Paulo apresenta Jesus, ele apresenta Jesus para que nós o imitemos, né? Jesus é o nosso modelo em tudo. Então, vivam do jeito dele. E aí a gente tem que tirar todas as consequências disso, né? Bom, Jesus caminhou sobre essa terra com a forma de servo. Qual tem sido a minha forma ultimamente? Né? Qual tem sido a forma que molda a minha mente, o meu coração, a minha vida? É a forma de um servo ou é a forma de um patrão? Né? É a forma de um dono de tudo que tem, de tudo que, né, de todos que estão ao seu redor. Se eu quero ser como o meu Senhor Jesus Cristo, eu preciso aprender a ir tomando cada vez mais a forma de servo, onde quer que eu esteja. Padre Antônio, essa descrição que o senhor fez de Jesus é tão estonteante, é tão quase que difícil. Como é que o orgulho está entranhado em nós de tal forma? O senhor vai achar que... mas eu pude entender por que o demônio falou não servirei. O demônio não admitiu servir como... Ai, meu Deus. Ele não assume a forma de servo jamais. Por isso, dizem que o demônio consegue imitar qualquer virtude, dar a aparência de qualquer virtude, mas ele não imita, ele não consegue a humildade. Porque ele jamais quis assumir a forma de servo. Ao contrário do Filho de Deus feito homem, né? E aí já tem vamos dizer assim, um pentezinho fino para a gente passar no coração da gente nos nossos exames de consciência. Né? O demônio jamais assume a forma de servo. Ele pode assumir formas aparentemente bonitas, estonteantes, mas a do verdadeiro serviço, nunca. Da verdadeira humildade, nunca. Há uma... Ele tem horror, né? Para ele falar não servirei é porque ele não aguentou ver um Deus ali. Exato. Há uma santa muito querida, eu acho ela muito simpática, já estive no lugar onde ela viveu algumas vezes, foram muito legais esses momentos. Santa Maria de Jesus Crucificado, uma santinha carmelita, gente boa toda a vida. É da Terra Santa? Ela era da Palestina, foi para a França, depois voltou, fundou um Carmelo em Belém. Uau! E lá ela morreu durante as obras do Carmelo, ela ajudava muito, acabou caindo, se machucou e tal. Mas ela recebeu de Deus dons incríveis. A história dela está entre as histórias assim mais cheias de portentos e milagres que há na história dos santos católicos. E é interessante porque ela própria não conseguia entender a maioria das coisas que aconteciam com ela. Exemplo, ela às vezes durante a oração ela era arrebatada em êxtase. Então ela entrava num estado de descanso em Deus, de derramamento diante de Deus, assim, quase que absoluto. E ela não entendia, então ela escrevia para o diretor espiritual dela dizendo: padre, de novo eu tive aqueles sonos,
Eu acho que eu sou muito preguiçosa, não sei o que. Mas ele entendia o que estava acontecendo com ela e ele escreveu uma vez numa carta: Deus decidiu esconder Maria de Jesus crucificado à própria Maria de Jesus crucificado. Ou seja, ela própria não sabia quem era, o que estava vivendo, né? E ela teve algumas experiências com Deus assim tremendas. Ela viu o inferno, viu o céu. E ela diz uma coisa muito... Tem que se saber, tem que se entender a maneira como ela fala, tá? Ela fala, obviamente, numa linguagem humana para tentar descrever alguma coisa que olhos não viram, ouvidos, né? Então ela diz, olha, eu vi muitas virtudes no inferno. Ou seja, as pessoas que vão para o inferno, elas não são 100% más, óbvio. Também fizeram coisas boas, né? Mas ela diz assim, eu vi muitas virtudes no inferno, mas não vi humildade. Eu vi muitas falhas no céu. Ou seja, as pessoas que vão ao céu não são pessoas que jamais pecaram, mas eu não vi orgulho. Nossa, Padre Antônio. Então, acho que dá para entender um pouquinho o que ela está dizendo, né? Dá. Ainda que seja um pouquinho do dom da humildade, já é o bastante para nos livrar do inferno. Ainda que pareça uma pitadinha só de orgulho, talvez já seja o bastante para nos impedir do céu. Né? É um pouco nessa linha que a gente está falando aqui. Né? O diabo jamais se dispôs a servir. O diabo imita qualquer coisa menos humildade, obediência. Né? Talvez o traço mais característico de Jesus, pelo menos conforme esse hino que os cristãos do tempo de Paulo já cantavam, quer dizer, é algo que acompanha a compreensão da igreja a respeito de Jesus desde as suas origens. O modo como Jesus viveu foi como o servo de todos e o filho obediente. Isso foi o que ficou desde o início como a grande lembrança de Jesus. Né? Há um exegeta, um estudioso da Bíblia, bastante interessante. Ele tem umas... Como toda exegeta, meio complicado, mas enfim. Mas ele tem umas coisas interessantes. E ele diz assim que o que a gente lê no Novo Testamento sobre Jesus não é uma radiografia de Jesus, mas é como Jesus era recordado. Legal isso, né? O que se lembrava de Jesus? E se você der uma olhadinha no Novo Testamento, você vai ver, olha, Jesus foi lembrado como humilde, servo de todos, eu vim para servir e não ser servido, e como obediente, até o fim. Isso o inimigo não sabe imitar, e esse é o modo como Jesus caminhou, a forma dele sobre a terra. De tal maneira que a tradução aqui da Bíblia da Ave Maria não tem esse... O versículo foi traduzido de um modo bem diferente. Mas o versículo 5 do capítulo 2 da carta aos Filipenses, em princípio, a melhor tradução para ele é assim: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. 2 pontos. E aí Paulo começa: embora sendo de condição divina, ele não se apegou da sua igualdade com Deus como se fosse um direito, né? Mas humilhou-se. Então esse foi o sentimento de Cristo, o sentimento constante. Paulo não diz tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo, ele diz tende em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Ou seja, aquilo que todo o tempo permaneceu como característico, como o estado de espírito constante de Cristo. Humildade. Humildade. Por isso, você bem lembrou o convite de Jesus, né? Vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. É como se Jesus dissesse, olha, o que traz descanso para dentro é humildade e mansidão. Quando a gente aprende com Jesus a viver com humildade e mansidão, o coração da gente descansa. Quando eu não aprendo com Jesus a humildade, mas me mantenho no padrão do orgulho. Quando eu não aprendo com Jesus a mansidão, mas me mantenho no padrão da discórdia, da briga, o meu coração nunca tem descanso. Padre Antônio, a palavra humilde no sentido
usual, normal, é tão diferente disso tudo que o senhor está falando, né? Uma notícia de jornal, um comentário na TV, no Instagram, fulano, é totalmente diferente desse sentido bíblico, né? Daqui, de Filipenses 2, de tudo isso, esse texto de São Paulo descrevendo Jesus é uma deturpação até, né? Hoje em dia, a palavra humilde ou humildade, a não ser quando se faz algum tipo de palestra motivacional e que às vezes não dá a entender também o que significa, essas palavras quase soam como ou palavras pejorativas ou negativas. Né? Fulano é muito humilde, normalmente se fala de uma condição social ou de uma condição acadêmica. Isso. Quando, na verdade, uma pessoa pode não ter boa condição social e isso não significar necessariamente que ela é humilde no sentido que a gente está conversando aqui, né? E vice-versa, né? Pois é, só que na linguagem do reino de Deus, humildade é uma palavra, e tudo aquilo que tem a ver com ela, né, são palavras fundamentais. No reino de Deus, humildade é uma das características do cidadão desse reino, e jamais com um tom sei lá, né, para deplorar a situação de quem quer que seja, né? Porque a humildade tem a ver com um caminho que se faz dentro. Não é uma virtude, não é uma característica dessa ou daquela pessoa e que aquela ou aquela outra não tem. Não, é algo que o Espírito Santo vai formando na gente. E, obviamente, tem que ser desejado e acolhido. Inclusive, lembrando que a gente não aprende a viver com humildade se a gente não se humilhar, como Jesus é descrito na carta aos Filipenses. Humilhou-se, ou seja, abaixou-se. Eu preciso ter comportamentos, ou quando o Espírito Santo me faz o convite a humilhar-me, eu preciso acolher esse convite e tomar a forma de servo e abaixar-me também para levantar e, se for o caso, até para honrar quem está ao meu lado. É preciso que isso seja... É preciso que eu permita que o Espírito Santo molde isso em mim. Não é uma característica inata em alguém, entendeu? Fulano é tão humilde. Isso não existe, porque ninguém a nossa natureza carnal machucada pelo pecado, pelo contrário, ela é dada ao orgulho, ela não é dada à humildade. Então, os santos que possam lembrar para a gente grandes testemunhos de humildade, certamente foram pessoas que precisaram submeter o seu coração ao Espírito Santo de uma maneira muito intensa, porque a humildade é algo que repugna a nossa natureza carnal, né? A nossa natureza machucada pelo pecado. A gente não quer ser considerado secundário, a gente quer ser protagonista. A gente não quer ter forma de servo, a gente quer que as pessoas reparem na gente e olhem para as necessidades ou às vezes até para os caprichos da gente, né? A gente não quer se humilhar, isso custa muito. Então isso não é alguma coisa banal, é alguma coisa, né, que, vamos dizer assim, que vai sendo impressa na gente com fogo, né? Então a gente não pode treinar, só Deus pode dar humildade para a gente a partir das humilhações que a gente acolhe, aceita e vivencia na força do Espírito Santo. Eu não posso agora para que o Padre Antônio me aprecie mais, eu vou mostrar-me mais humilde para ele. Não é, entendeu? É aquilo que a gente falou, o diabo não consegue imitar a humildade, porque no fundo não é. Então não é uma aparência, a humildade não é o que parece, né? Não é uma forma externa, é a forma do interior, é a forma da mente e do coração, né? É interessante, né? Porque nesse trechinho da carta aos Filipenses que a gente está conversando, São Paulo, no versículo 3 do capítulo 2, diz assim: que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Eu preciso aprender com a humildade, né? O orgulho, naturalmente, ele me arrasta,
Porque como a minha natureza foi ferida pelo pecado, o orgulho não precisa me ensinar, ele me arrasta. Quando eu vou ver, eu já estou dando o braço a torcer para ele. Eu já estou querendo falar mais alto que os outros, eu já estou querendo prevalecer sobre os outros, eu já estou querendo imaginar que eu tenho mais valor ou mais importância, ou que eu sei mais do que os outros. Mas a humildade, ela ensina. Isso significa que eu devo estar disposto a aprender com ela. Assim como Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ora, o processo de aprendizagem já é em si mesmo exercício de humildade. Uma pessoa que tem coração desejoso de aprender, coração de aprendiz, como a Doris dizia para a gente aqui, essa pessoa já está, de alguma maneira, sendo dócil ao chamado do Espírito Santo para vivenciar a humildade. Porque aprender, no fundo, já é um sinal de que eu estou me dobrando e me deixando levar pela mão, pela humildade. Eu não sei, eu não conheço, eu não sei como é que é, eu preciso aprender. Isso, de algum modo, já é ser humilde, né? Padre Antônio, eu acredito, ouvindo isso que o senhor está falando, que fui agora lá para o Horto das Oliveiras e Jesus dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu acredito que na medida em que a gente vai dizendo com as nossas palavras isso para Deus, Pai, eu não estou aguentando essa humilhação que eu passei, isso que me fizeram passar. À medida que eu vou colocando isso para Deus, confessando isso para Deus, ele vai começando a permitir que eu experimente a humildade. Reconhecimento, né? Reconhecimento. E um reconhecimento, como é que a gente pode dizer isso? Cheio de temor, né? Senhor, eu não sei. Senhor, me ensina. Senhor, como é que eu faço? Né? Essa condição de coração, né? Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que a sua vontade é mais perfeita que a minha, mas me ajuda, né? Tudo isso é parte desse caminho, que é o caminho da cruz, né? Que é o caminho do esvaziar-se de si mesmo, do humilhar-se também diante de Deus, né? A gente estava comentando antes da nossa conversa aqui com os irmãos, né? Que a maior parte das citações do Catecismo da Igreja Católica sobre humildade estão na parte que fala sobre oração. E aí voltamos para aquilo que você falou de Nossa Senhora, né? Porque, na verdade, quando eu estou vivendo um caminho de humildade, aí sim eu descubro, meu Deus, eu preciso de Ti, né? Eu não sei, eu preciso aprender. Eu não consigo por mim mesmo ter a forma de servo. Eu não sei por mim mesmo considerar os outros superiores a mim. Eu não sei por mim mesmo, eu não sei. Eu preciso da tua ajuda, eu dependo inteiramente da tua ajuda. Por isso, a humildade, de alguma maneira, ela se manifesta muito concretamente no modo como a gente reza. Veja, não em qualquer oração, mas no modo como a gente reza, né? Se for de um modo cheio de temor de Deus, né? Cheio de reconhecimento de que a gente precisa dele, né? De que sem ele a gente não consegue, a gente não sabe, isso significa que eu estou me exercitando na escola da humildade, né? E nesse sentido, sim, aí a gente volta ao que você falou no começo, né? Nossa Senhora como aquela que está totalmente aberta por inteiro a tudo que Deus queira lhe dar e lhe ensinar, porque ela sabe da sua total dependência de Deus. Existem umas imagens de Nossa Senhora, não sei, acho que você já deve ter visto, que são interessantes. Normalmente são imagens estilizadas em que se coloca a imagem em forma de orante e esvaziada, né? Como se fosse com um buraco, assim, né? Um vazio, mas tentando mostrar isso. Na oração, com um coração humilde, é como se eu me colocasse diante de Deus esvaziado, reconhecendo o meu vazio para que ele preencha. E é interessantíssimo porque Nossa Senhora diz que a coisa que Deus viu nela e que mais ele achou bonita foi justamente a humildade, né?
Porque ele olhou para a humildade de sua serva. Ou seja, ele viu nela um coração totalmente pronto para ser preenchido. E preencheu. Portanto, na oração a gente manifesta a abertura à humildade e a gente recebe o dom da humildade. De algum modo, esse dom vai conquistando mais o nosso coração, vai nos ensinando mais na nossa oração. Então, algo que a gente vai aos pouquinhos manifestando na vida com os outros, algo que a gente também aprende no dia a dia, porque tem a ver com o humilhar-se, mas algo que a gente não pode conquistar com as nossas forças. É algo que a gente também recebe de Deus como um dom, como uma graça. É muita coisa bonita, né? Quer dizer, é um trabalho de Deus na alma da gente. E intenso, e até dizem, 3 horas depois da morte, o orgulho vai estar lá. Ao mesmo tempo, Padre Antônio, o senhor falou repugnar, repulsa. Na nossa natureza humana, eu percebo isso claramente. A gente tem uma repulsa à humildade. Ao mesmo tempo que atrai, a gente que busca a Deus, busca a palavra, tem uma caminhada na igreja, em comunidade, a gente deseja, a gente que ama Jesus, que fala aprender, mas ao mesmo tempo a gente tem, no momento em que a gente experimenta uma situação de humilhar-se, de humilhação, há um sentimento de repulsa, uma luta grande, né? Porque a humildade não é algo natural ao nosso estado atual de natureza, né? Mas a respeito disso que você estava falando, eu estava vendo aqui a regra de São Bento. São Bento tem um capítulo da regra grande no qual ele fala dos graus da humildade, né? E o quarto grau... São 12 graus, né? O quarto grau da humildade é muito interessante, porque ele diz assim, consiste esse grau no exercício da obediência, de tal maneira que o irmão abrace a paciência de ânimo sereno nas coisas duras e adversas, ainda mesmo que se lhe tenham dirigido injúrias, e suportando tudo, não se entregue nem vá embora. Você falou que a gente tem uma repugnância à humildade, e é fato. A gente tem uma repugnância a se humilhar ou ter a impressão de que está sendo humilhado. Por exemplo, se eu não sou visto de primeira, eu me sinto humilhado. Se as pessoas veem os meus erros, eu me sinto humilhado. E por aí vai. Qual é a tendência da gente quando a gente se depara com essas situações que nos repugnam? Fugir. Ir embora. É verdade. Ir embora. E aí São Bento está dizendo aqui que o quarto grau da humildade, no fundo, não vá embora, fique. Ai, amém. Fique. Não vai então embora. Imagina que você... Por isso, a vida em comunidade para um cristão é tão importante. Imagina que você está numa comunidade, seja uma paróquia, seja uma comunidade de renovação, e naquele lugar, depois de um tempo, é possível que você se sinta humilhado. Ou porque você não foi colocado numa posição que você imaginava que merecia ter, ou porque as pessoas começaram a reparar nos seus defeitos. Qual é a tendência da gente? Vou embora. Que aí no outro lugar eu vou ter mais tempo. De repente as pessoas... Eu vou conseguir enganar melhor, né? E São Bento diz, fica. Uma das normas de São Bento, um dos pontos em que ele exige... É um capítulo que ele fala sobre humildade. Sobre os graus da humildade, né? E uma das normas de São Bento, quer dizer, um voto que São Bento pede dos monges, é estabilidade. Ou seja, você entrou para um mosteiro, você vai ficar ali até a morte. Fica ali. Porque ele sabe que a tendência da gente é meio ser como o grilinho, que primeiro aperto, pum, vai embora. Fica. Porque é permanecendo e se sentindo humilhado. E permitindo que as pessoas vejam os seus erros, que você vai poder crescer, vai poder caminhar, vai poder ser polido. Estou lembrando aqui de Santa Teresinha, no final da vida, quando ela já estava doente na enfermaria,
ela agradecia a Deus porque as irmãs estavam podendo ver as fraquezas dela, podendo ver as imperfeições dela. E ela estava feliz por... Que bom que elas estão vendo que eu sou uma pessoa imperfeita. Elas podem me ajudar, então, nisso. Eu posso reconhecer a minha miséria na medida em que as minhas irmãs também veem as minhas fraquezas. Porque a tendência da gente é querer mostrar que a gente é forte o tempo inteiro, que a gente tem sempre as melhores reações o tempo inteiro. Então, as pessoas que veem as nossas fraquezas, bendito seja Deus por elas. Não quer dizer que a gente tem que ser fraco e não queira melhorar, não é isso. Mas até o último dia a gente vai estar lutando. Então, as pessoas que nesse caminho percebem que a gente não está pronto, ao contrário do que a gente gostaria de mostrar, que a gente não acerta o tempo inteiro, ao contrário do que a gente gostaria de fazer entender, essas pessoas nos fazem muito bem. Porque elas nos obrigam a lembrar, não dá para enganar, né? Eu ainda estou em construção, ainda estou em obras, né? Em vez da gente julgá-las ou se afastar delas... Permanece. Pede perdão, recomeça, né, volta atrás, tenta de novo, mas, segundo São Bento, não vá embora. Abrace a paciência, com o coração, com o ânimo sereno. Não se entregue nem vá embora. Ou seja, é para não ir embora, mas também não é para se entregar às próprias... todo mundo sabe como é que eu sou, vão ter que me engolir. Não é isso, né? Não. Humilhe-se, estando ali ao lado de pessoas que sabem da sua fragilidade e continue buscando, e continue lutando, e continue tentando, mas sem jamais imaginar que você deve dar a impressão de alguma coisa. Você deve ser algo. Aliás, em outro lugar da regra, São Bento diz uma outra coisa legal, né? Jamais querer parecer santo antes de ser de verdade. Portanto, mais preocupado em estar com Deus e caminhar com Deus do que parecer estar com Deus, né? Porque senão... Agora, para isso, a gente tem que persistir, continuar. Por isso, pensar duas vezes antes de... aqui não é mais meu lugar, tchau, vou embora. Porque pode ser que isso esteja sendo movido por orgulho ferido. Padre Antônio, a impressão, enquanto o senhor falava, é que 99,99% das vezes em que muitos de nós fazemos isso, olha, tchau, né? E aí as pessoas ficam constrangidas, ficam se sentindo mal. Em qualquer situação, né? Trabalho, comunidade, igreja, né? É um baita de um orgulho, né? A gente não deixar, de repente, talvez será um dos momentos mais preciosos da nossa vida. Deus tem tanto para nos ensinar e a gente perde aquela chance, né? Porque a gente vai embora, né? Exato. Então, permanecer, né? E permanecer, como São Bento diz, de coração sereno, sem fazer disso uma grande tempestade. Não, é assim. Pessoas imperfeitas que têm que caminhar junto e as nossas imperfeições vão ficar, de algum modo, evidentes, né? Para um, para outro, e suportarmos-nos mutuamente, como diz a Bíblia, né? Carregai os vossos fardos, carregai os fardos uns dos outros. E tereis, né, cumprido toda a lei, carregar o fardo. Né? Padre Antônio, agora nesse momento eu estou vendo assim outra ideia errada que dentro da igreja a gente tem, né? Achar que a pessoa que está aqui, por exemplo, em relação a um padre, achar que o padre, né, não comete mais nenhum pecado, ele não está no céu ainda não, ele está se preparando como eu. Acontece muito isso. Nossa, o padre fulano fez... E aí a gente fica... Ou então uns com os outros, né? A pessoa que é o coordenador de um movimento, da catequese. Fulano fez, né? Eu também faço, eu não fiz igualzinho. A gente tem muito disso também, né, Padre Antônio? Ao mesmo tempo que as pessoas têm direito ao nosso bom testemunho, por outro lado, no mínimo, uma ingenuidade a gente imaginar que as pessoas não têm mais lutas. Pois é. Então, os dois lados da moeda, né? Quer dizer, a gente deveria dar melhor testemunho, fato, mas, como diria São Paulo, quem está de pé, cuidado para não cair. Então, está todo mundo lutando, né? E tem momentos em que a luta é grande, tem pontos em que a gente já melhorou e tem outros pontos que são
a fragilidade da gente, e ali a gente não consegue dar muitos passos. E como isso é real para mim, também é para você, e não deveria nos espantar tanto. No fundo, essas coisas têm que estar caminhando juntas na cabeça da gente, né? Há um livro antigo, muito famoso, né? A Alma de Todo Apostolado, que foi escrito por um abade trapista, né? Que são monges beneditinos, mas de vida bem recolhida, e foi escrito para padres diocesanos. E o abade que escreveu esse livro diz assim: ninguém faz mais mal para um padre do que as pessoas que o cercam achando que ele é santo e dando para ele a impressão de que ele é santo, de tal maneira que ele próprio acredita. Ai. Então ninguém atrapalha mais um padre do que o fã-clube. Nossa Senhora. Né? Ai. Porque o fã-clube não quer nada. O fã-clube quer botar uma pessoa lá na frente, né, que corresponde às nossas expectativas e ponto. Então um grande amor pode virar um grande ódio em algum momento e tal, parará, parará. E ninguém precisa de fã-clube para nada, né? A gente precisa caminhar como irmãos, e como uma comunidade. É isso que a gente precisa. Faz o contrário do primeiro mandamento, né? Em vez de amar a Deus, idolatra uma pessoa. E ninguém faz mais mal para um padre do que essa turma. Então, não ficar, sabe, atentando até, ou criando tentações contra a humildade, né? Fazendo com que o outro imagine. Não significa que a gente não possa ter gratidão, que a gente não possa reconhecer coisas boas, mas daí a gente criar tabus, sabe? Você está pronto. Coitado parar com do essa padre. bobagem, né? Não precisa também, sabe, de tanto, né? Então, todas essas coisas, Laura, no fundo, elas são, sei lá, né? Coisas que a gente tem que estar consciente e administrando dentro da gente, mas sem dúvida alguma, humildade, me parece que nas Escrituras é algo valioso, é um dom precioso de Deus e um grande aprendizado ao mesmo tempo, e que a gente não deve descuidar disso. Padre Antônio, queria ler, ainda dá tempinho, um versículo. São Pedro aprendeu de uma forma muito intensa, né, Padre Antônio? Poxa, ele foi... Afasta-te de mim, Satanás, escutar isso de Jesus depois. Então, na primeira carta de São Pedro, versículo 5... Capítulo 5, Capítulo 5, aqui fala assim. No meio do capítulo 5, versículo 5. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Ele fala que claramente é uma citação de Provérbios, né? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo tem me ensinado muito cada vez que eu volto a ele, porque ele mostra aqui exatamente o momento em que a gente está sofrendo ou uma incompreensão em que a gente não esperava, né, ou uma humilhação, e ele nos consola profundamente, nos leva a ficar bem junto de Deus nessa hora, para que Deus, no momento oportuno, ele, né, nos coloque de pé, nos exalte, e não que a gente fique esperando isso uns dos outros. Né? Não, e por outro lado também já me dá aqui uma dica importante, porque em alguns momentos pode ser que eu tenha a impressão de que Deus está resistindo, e eu tenho que me perguntar se não é porque eu estou sendo soberbo, né? Porque, né, veja, é o tipo de citação que aparece duas vezes na Bíblia, né? Primeiro em Provérbios e agora São Pedro repete. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça, sua paz, seu alívio, seu renovo aos humildes. Então, de vez em quando eu preciso me perguntar, será que essa aparente resistência que eu estou encontrando, será que não é porque o Senhor está resistindo à minha soberba? De vez em quando a gente podia se perguntar essas coisas, né? E aí a gente pode descobrir coisas muito interessantes, né? Que talvez não seja só um probleminha, não seja só... Não, às vezes o Senhor está dizendo, olha, eu não estou entrando nessa com você, porque você está entrando de maneira orgulhosa, vaidosa, e por aí vai, né? Então,
Gente, a Sagrada Escritura é um negócio sério para quem está afim de cavucar o próprio coração, né? Então, acho que quando o assunto é humildade, então, que é algo tão característico do próprio mistério de Deus que vem a nós, aí a coisa fica ainda mais séria, né? Então, deixar-se questionar pela palavra de Deus é um exercício que a gente deve fazer constantemente para que a gente possa prosseguir no nosso caminho com o Senhor. Mas, de fato, esse tema da humildade, me parece que ele é essencial porque nele se resolvem uma série de outras questões da nossa vida, inclusive a questão da paz interior, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Quem sabe o Senhor não quer alertar a gente, se o nosso coração não encontra descanso, talvez ele possa encontrar se a gente com humildade se achegar ao Senhor e simplesmente disser: Senhor, eu não sei, eu pensei que estava pronto, eu pensei que podia, mas eu dependo inteiramente de Ti. Pode ser que esse seja o primeiro passo para a gente, como diz a Escritura também, caminhar com a paz, né? Ir com ela Amém. no caminho. Então, Laura, eu acho que sobre humildade tem muita coisa, mas vamos parar verdade, por aqui, Padre Antônio. senão o pessoal vai embora e a gente fica. Então, acho que tá de bom tamanho. Já levamos muito tranco com essa história hoje, né? Vamos pro cantinho do pensamento agora. Gente, vamos lá, Deus abençoe. Espero que a nossa partilha possa ter ajudado os irmãos, possa edificar a gente, que a gente possa continuar aprendendo com a palavra sobre aquilo que o Senhor deseja e já está fazendo no coração da gente, né? Deus abençoe, coragem, Amém. coragem. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.